Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que hoje a gente começa o início da análise textual para concursos públicos. Quando você pensa em interpretação, você precisa dominar diversas nuances. Claro, você precisa ter um conhecimento de um mundo bom, uma bagagem literária boa, mas precisa ter alguns conhecimentos específicos. Então você precisa saber o que é uma denotação, o que é uma conotação, o que é uma linguagem verbal, o que é uma linguagem não verbal, figura de linguagem, funções da linguagem. Precisa dominar isso tudo. Mas, antes de mais nada, você precisa primeiramente saber a diferença de compreensão e interpretação, pois são coisas completamente diferentes. Então a gente já vai começar com isso, para de cara você já ter ali uma boa base. E aí depois você vai aprender os outros conceitos para não cair em possíveis pegadinhas que possam aparecer lá na tua prova, ok? Agora, antes de mais nada, antes de descobrir a diferença de compreensão e interpretação, eu preciso saber o meu comportamento no dia da prova. O que eu vou fazer ali no dia, na hora que eu me deparar com a prova de língua portuguesa. A primeira coisa que você precisa fazer é uma leitura en passant para saber o tema daquele texto. Depois você vai, de fato, à questão para saber o que ela está pedindo. Mas você precisa ter uma noção da ideia, pois senão você vai sempre ficar meio que perdido. Então faça uma leitura geral do texto primeiramente. Normalmente, o problema é que a gente não sabe como se comportar no dia. E a gente faz como se estivesse fazendo em casa, como se estivesse fazendo no preparatório para concurso. Então a gente faz uma leitura mental. E isso é um perigo. Isso é um tiro no pé. Pois a leitura mental ela é extremamente dispersiva. Eu não sei se vocês sabem, mas o gago ele só gagueja porque o aparelho fonador não acompanha a velocidade do raciocínio dele. Então a leitura mental ela já é automaticamente dispersiva. Se você parar para pensar ainda nas situações em que você vai encontrar lá no dia da prova, a coisa fica muito pior, pois são situações adversas. Às vezes você está sentado na janela, não tem uma cortina, o sol está batendo ali no seu rosto, você vai pedir para o fiscal para sair dali, ele vai dizer não porque é local marcado. Às vezes é dia de pagode que está rolando ali no entorno, está tocando Alcione, está tocando Anitta, isso tudo já vai te atrapalhar. Aquela moça que fica ali na frente, controlando o horário, controlando para ver se você assinou, ela fica, já botou o dedinho aí, já assinou, o tempo todo perturbando, isso tudo vai te atrapalhar. Então, você precisa fazer não uma leitura mental, mas uma leitura em voz alta, e eu vou explicar o porquê. Você já deve ter passado por isso. Fez a leitura mental, chegou à linha 7, mas o texto tem 30 linhas. Chegou à linha 7 e você, dispersou. Começou a prestar atenção em outras coisas, não mais no texto. Começou a pensar no papagaio, no periquito, no feijão que deixou no fogo, no jogo que vai passar, na novela, no Big Brother, sei lá, irmão. Você começou a pensar em outras paradas e o foco no texto foi embora. Mas você continua lendo. Chega ao final do texto e você pensa assim, ai meu Deus do céu, eu li sobre o que mesmo? Isso acontece muito com as pessoas. Por quê? Porque a leitura é mental. Se você fizer uma leitura em voz alta, você não vai passar por isso. Claro, você não precisa fazer uma leitura em voz alta com esse tom de voz que eu estou utilizando aqui agora. Basta você balbuciar. Assim, você vai escutar o tom da sua voz, vai ler mais devagar, vai perceber todas as pausas e as entonações do texto e, consequentemente, vai compreendê-lo e interpretá-lo melhor. Agora, nesse momento, depois de feita a leitura, você vai de fato partir para a questão, para ver se ela é de compreensão ou de interpretação. Não é a mesma coisa não, Sidney? Não, passa longe. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. Como vai ser o comando desse tipo de questão? Vai ser assim, de acordo com o texto, ou segundo o texto, pode ser que apareça simplesmente no texto, ou na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal, e por aí
vai. O que eu vou fazer? Não posso ter preguiça. Se a questão te direcionou especificamente, ela está facilitando a tua vida. Uma coisa é o camarada colocar simplesmente assim, ó, de acordo com o texto. Então, você sabe que a resposta está ali dentro do texto, mas naquela totalidade toda. Então, você vai ter que tomar cuidado para buscar com calma, para achar o que está ali naquela alternativa. Mas se ele te direcionar especificamente, dizendo assim, ó, na linha tal, no termo tal, porra, levanta as mãos para o céu. Se o cara te mandar para a linha 5, não pode ter preguiça, vá até a linha 5 e destaque o termo. Se for a questão número 1, pode inclusive fazer assim, ó, número 1, a resposta estará ali, ó, dentro do texto, pois nessa hora você volta para fazer uma segunda leitura com foco. É por isso que fica muito mais fácil, você sabe o que está procurando. Se a questão número 2 te mandar para a linha 16, por exemplo, você vai lá, destaca o termo e coloca um número 2, pois a resposta estará ali, naquele entorno. O que estou querendo dizer com isso? Que basta ter calma e atenção que você vai achar a resposta, pois a resposta está dentro do texto. Agora, e se a questão for de interpretação? Aí o bicho pega, porque vai além do texto. E se vai além do texto, o comando muda. Não vai ser mais de acordo com o texto ou segundo o texto. Vai ser agora, infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, conclui-se que, né? Então, por aí vai. Então, agora, a gente não pensa mais só naquilo que está ali escrito dentro do texto. Eu também vou trabalhar com a questão de conhecimento de mundo, com as possíveis inferências, com os possíveis pressupostos. Então, se eu estou falando de conhecimento de mundo, eu tenho que entender que quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. E para ter um bom conhecimento de mundo, não adianta estudar 1 mês, 2 meses num preparatório para concurso, não. Isso é uma bagagem de uma vida inteira. Então tem sim que ter lido bons livros, tem sim que ter visto bons filmes, tem sim que ter escutado boa música. Idade conta, um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20. Experiência prática, empírica, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto Jojo todinho, mas para nossa sorte, em provas de concurso público, a maioria das questões são de compreensão, ou seja, a resposta está ali dentro do texto. E quando são de interpretação, ainda assim terão texto como base. E o que eu estou dizendo agora ao marcar que o texto será a base? Eu estou dizendo que você não pode ficar assim, mas ele talvez quis dizer isso. Não. Você tem que trabalhar com o que ele disse e pronto, e acabou. Então vamos entender como é que esse negócio funciona na prática. Ó. Que história é essa de dizer que tem o texto como base? Nesse momento, eu tenho que saber que o cara pode trabalhar 3 erros interpretativos ou 3 erros de entendimento, como você preferir. Ele pode trabalhar o que a gente chama de erro de redução, o que a gente chama de erro de contradição e o que a gente chama de erro de extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês possam entender isso. Então eu digo que vou fazer um texto rápido, né? 2 amigos meus. Eu vou dizer que eu encontrei ontem, lá na praia de Copacabana, o Iago e o Guilherme de Luca. Os dois estavam sentados num quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito ali, ó, de frente para a praia mesmo. Aí o Iago estava de sunguinha branca e o Guilherme de Luca estava de sunguinha amarela. O que você interpreta disso? Aí nesse momento agora, claro que eu não tenho retorno visual, expressão sua. Se fosse numa turma presencial com homens e mulheres, os homens agora já estariam zoando o Guilherme e o Iago. Iriam estar assim, porque homem é bobo, né? Mulher não faz isso não, mas homem é bobo. Agora, sem as brincadeiras, vamos nos apegar aos erros.
Onde vão aparecer esses erros? É no texto? Não, é no comando da questão. Então, uma questão que trabalha o erro da redução, ela diria assim, que o tema central deste pequeno texto é a cerveja. Poxa, não dá. Seria reduzir demais, afinal de contas a cerveja foi apenas um elemento do texto. O que seria um erro de contradição? Seria dizer que Guilherme e Iago são inimigos. Nossa, não tem como, eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, como é que eles são inimigos? Mas, muito cuidado com isso aqui. Parece uma bobeira, mas o que o cara faz? Ele simplesmente faz um Ctrl+C e um Ctrl+V do texto. Ele faz um copia e cola. Por que ele faz isso? Porque ele conta com a tua falta de atenção. Então ele pega um trecho do texto que está quase todo igual, mas o iniciozinho igualzinho. Ele vai troca uma palavrinha que vai trocar o sentido. Então, por exemplo, ele pode ali pegar um trecho muito maior, vamos supor que esse texto fosse muito maior, trocar amizade, ou trocar amigo, né? Seria muito melhor, trocar amigo por inimigo. Poxa, se o teu texto tá com quase tudo aquilo, o que teu cérebro faz? Ele preenche logo, ele não perde tempo. Princípio de economia linguística, ele vai, pá! E aí você não prestou atenção que o cara trocou uma palavrinha. Então você tem que fazer uma leitura muito atenta. Erro de contradição é dizer exatamente o contrário do que está no texto. Eles não são inimigos, obviamente. E o que seria um erro de extrapolação? Seria extrapolar as margens do texto. Seria a questão de dizer algo que não foi dito no texto. Seria, por exemplo, dizer que Iago e Guilherme são namorados, que eles têm um caso. Ué, Cisne, mas não seria possível? Eu não posso dizer isso? Não pode ser uma possibilidade? Bem, até pode ser uma verdade, pode ser uma possibilidade, a gente até pode descobrir isso, mas num outro momento do texto. Nesse fragmento é impossível, pois eu não mencionei nada sobre a sexualidade deles. Então não posso inferir, deduzir que são dois namorados. Eu posso, no máximo, inferir, deduzir que são dois amigos. Então aqui, em relação à compreensão e interpretação, nesse pequeno texto que eu acabei de narrar, em relação à compreensão, eles são dois homens conversando. E em relação à interpretação, são dois amigos conversando. Entenderam a pegada? Entenderam um pouquinho da diferença? Então, beleza. Agora, vamos começar a brincadeira. É óbvio que para você entender isso um pouco melhor, você precisa estudar coesão, coerência, as figuras de linguagens, tudo isso. Mas eu trouxe aqui alguns textos para a gente avaliar e descobrir como é que tem que ser a leitura para você mandar sempre bem, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. O jeitinho brasileiro e o homem cordial. É como se, de fato, aqui a gente tivesse relacionando uma soma. Eu tenho o jeitinho brasileiro e o homem cordial. Dois aspectos que são, provavelmente, diferentes. É por isso que tem esse E indicando a soma. Não é a mesma coisa, é uma soma. Aí agora a gente pega aqui, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Claro, se o cara tem muita influência social, ele não precisa de jeitinho. Todo mundo já faz as coisas para ele, automaticamente. Agora, o cara que não tem tanta influência social, ele tem que ter um jogo de cintura, um molejo, tem que ser esperto. Então, ó, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo, ou seja, o estado das coisas. O que se busca é obter um rápido favor para si.
às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso, o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Sérgio Buarque de Holanda, da família Holanda, né, do Aurélio Buarque de Holanda, do Chico Buarque de Holanda, uma família intelectual em nosso país. O cara fez um livro chamado O Homem Cordial. Aliás, ele fez alguns livros. No Homem Cordial, ele fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Porém, olha só, por que eu estou marcando esse porém? Porque esse porém é uma conjunção adversativa que vai indicar uma oposição. Quando a gente pensa em conjunção, por exemplo, a gente pensa numa coesão sequencial, nas sequências empregadas dentro de um texto. E eu ouso dizer, se você não sabe conjunção, você ainda não sabe interpretar. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Não sabe interpretar nem fazer redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? Então precisa saber, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, ó, porém, porque a gente pensa o quê? Que a cordialidade é um homem tranquilo, pacato, coisa e tal. Aí, ó, porém, cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cordis, que significa coração. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Então, depois do que foi apresentado aqui, ele chega a concluir a sua ideia. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta formalidade, põe de lado a ética e a civilidade. Continuando aqui nessa leitura. Em termos antropológicos, ou seja, o estudo do homem, né? O jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro, descrito como o homem cordial pelo antropólogo no livro Raízes do Brasil. Então o cara gosta de estudar, né, o homem aí de certa forma. Esse autor afirma que o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso que, ó. Olha um elemento que faz a retomada. Coesão anafórica. Você vai saber um pouco mais sobre isso na aula de coesão textual. Então aqui, ó, deve-se isso, essa propensão à informalidade do brasileiro, ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. E aí observem, apareceu a palavra coercitiva e a palavra unilateral. São palavras não tão utilizadas pelo falante comum da língua, no dia a dia, pelo leitor médio brasileiro. Então você precisa ir um pouquinho além para dominar alguns conteúdos, pois de vez em quando o camarada trabalha com o teu conhecimento de mundo, mas esse conhecimento de mundo também está ligado a quê? A um conhecimento vocabular. Eles, inclusive, cobram isso naquelas famosas questões de ortografia com semântica. Então, se você tem dificuldade com isso, é porque você tem pouca base de leitura. A dica que eu dou nesse momento, leia bastante. Claro que hoje em dia você não tem mais tempo para ler clássicos, ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, que bom seria se tivesse, mas você precisa se familiarizar pelo menos com os textos da prova. Então, leia os textos das provas anteriores, leia jornais, revistas, fique ligado naquilo dali. Se porventura aparecer uma palavrinha que você não domina, tem de ser na hora. Você tem de anotar no caderninho do vocabulário do amigo concurseiro. Tem que anotar ali. E aí depois você vai fazer o quê? Você vai buscar o significado. O significado.
Várias provas arrebentam o candidato com isso, porque o camarada pega ali expressões que você não tem o hábito de usar, nem sequer de ler. E aí você vai olhar determinada palavra e vai falar, meu Deus do céu, não faço a mínima ideia do que seja isso. Mas aí você vai perceber que as bancas usam sempre as mesmas palavras. Então basta você ir gravando o que aquilo significa e ampliando, obviamente, o teu vocabulário. Além de servir para executar bem uma questão de ortografia ou semântica, vai também servir para você ampliar para fazer uma redação. Então, tem de ser na hora, não pode deixar para depois, pois esse para depois a gente bem sabe que nunca chega. Então você anota a palavra, anota o significado e fica com aquilo dali guardado, pois você vai utilizar em algum momento, tá? Agora, o cara poderia ir adiante e não especificar o que significa coercitivo unilateral. E aí você ia ficar, pô, mas e aí, o que é isso? Mas ele aproveita aqui, depois da vírgula, e explica, não havendo diálogo entre governantes e governados, mas apenas a imposição de uma lei e de uma ordem consideradas artificiais, quando não inconvenientes aos interesses das elites políticas e econômicas de então. Ou seja, no final das contas, é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Foi imposto. Por isso que é coercitivo. Foi através da coação. E unilateral por quê? Porque não teve diálogo. Quando a gente tem um diálogo, é bilateral. Eu falo, você fala e a gente chega a um denominador comum. Quando é uma atitude unilateral, eu decidi e pronto, e acabou, e você tem que acatar. Então, todas as estruturas brasileiras foram feitas assim. O governo sempre mandou e o povo sempre teve que aceitar. É por isso que em algum determinado momento alguém do povo se revolta. E como ele não pode fazer muita coisa contra o governo, ele faz de forma menor. É a partir daí que surge o famoso jeitinho, essa famosa propensão à informalidade. Ou seja, estou vendo lá, na conta de luz, que está caro demais, que tem imposto para pagar a luz lá da Conchinchina, pois eu não sei em outros locais, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma taxa para pagar o gato que tem nas comunidades, pois nas comunidades a galera não paga a luz. E aí, em algum momento o camarada vai pensar assim, ele mora num local que o vizinho dele não paga, o outro não paga. Ele olha, está caro. Pô, tem uma taxa para pagar a conta da luz dos outros. Em algum momento o cara se revolta e fala assim, quer saber? Não vou pagar também não. Mas meu nome vai ficar sujo. Deixa para lá. Ele não está nem aí. Não quero crédito, já tenho aqui meu pedaço de chão, estou aqui no meu barraquinho, quer saber? Não vou pagar não. E em diversas outras situações, sabe? Vou respeitar a fila. Vai respeitar a fila nada, irmão. Vou passar. Isso tem um lado que a gente pode tentar entender, mas tem outro lado que também é complicado, pois nessa história de propensão à informalidade, você começa a burlar algumas situações em que outras pessoas não vão burlar e vão se sentir lesadas a partir do conhecimento desta tua ação. Então é por isso que é muito complicado. Dá para entender a atitude da informalidade, do jeitinho brasileiro, desse querer se dar bem em qualquer tipo de situação? Dá para buscar um entendimento. Mas até que ponto isso é saudável para os que estão ao teu redor? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que pensar. Tem que pensar. Não é aquele papo de, você não pode criticar o político porque você também erra. Mas de certa forma é. Como é que eu vou mudar a sociedade? Eu não vou mudar, mas eu posso me mudar. E a partir do momento que eu me mudo, eu mudo a realidade daqueles que me circundam. E isso vai ampliando, como se fosse uma corrente do bem. Agora, se eu não parar nunca para pensar nisso, se eu não me mudar, aí a coisa desanda e nunca melhora, isso é a verdade. Agora, continuando aqui.
Daí a grande tendência fratricida. Fratricida significa irmão matar irmão, observada na época do Brasil Império, que é bem ilustrada pelos episódios conhecidos como Guerra dos Farrapos e Confederação do Equador. Aí continuando. Na vida cotidiana, tornava-se comum ignorar as leis em favor das amizades. Desmoralizadas, incapazes de se impor, as leis não tinham tanto valor quanto, por exemplo, a palavra de um bom amigo. Além disso, olha só, essa expressão além disso, o disso, faz referência ao que foi dito e o além de com a soma. Então, além, a mais do que o que foi dito. O fato de afastar as leis e seus castigos típicos eram a prova de boa vontade e um gesto de confiança. De acordo com testemunhos de comerciantes holandeses, era impossível fazer negócio com um brasileiro antes de fazer amizade com ele. Um adágio da época dizia que Aliás, o que é adágio? É um provérbio, né? Então, um provérbio, um adágio da época dizia que aos inimigos, as leis, aos amigos, tudo. A informalidade era e ainda é uma forma de se preservar o indivíduo. Sérgio Buarque avisa, no entanto, que esta cordialidade não deve ser entendida como caráter pacífico. O brasileiro é capaz de guerrear e até mesmo destruir. No entanto, suas razões animosas serão sempre cordiais, ou seja, emocionais. E esse texto é muito bom para você que agora será um futuro servidor. Você tem que pensar nas suas ações como servidor. Você vai agir de acordo com o regimento, de acordo com as leis, ou você vai agir pela emoção? Caramba, vamos pensar na fila do INSS. Tá lá a fila enorme. Estou ali no balcão de atendimento. Aí eu visualizo, lá no meio da fila, o cara tá ali, ele é o 30º, mas é meu parceiro. Mas ele nem foi lá no balcão. Aí eu olhei e falei, putz, meu parceiro. A fila tá enorme. Mas se continuar na sequência direitinho, em 10, 20 minutos ele vai ser atendido. Mas não. O que eu faço? Pô, fulano, trouxe a Xerox? Aí o cara, pô, vem aqui, irmão, traz a Xerox logo. Tá com material aí? Traz logo, vem aqui. Pô, paro até de atender, vou lá dentro, faço o negócio do cara, aquilo que iria durar 10, 15 minutos já dura meia hora, porque eu vou tomar um café, vou sentar, não sei o que. Ó, galera, espera aí que eu vou resolver um negócio importante aqui, um documento que estava esperando, tá? E pronto. Então, pô, tem que tomar muito cuidado com isso, né, galera? Não pode agir assim. Então, vamos lá, vamos pegar a primeira questão para a gente entender como funciona a pegada, qual é a malícia. Observem aqui. Então, galera, o jeitinho brasileiro é um comportamento típico de indivíduos de pouca influência social. Isso é verdade? Tá lá no início do texto, ó. Aqui, ó. O jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Então, foi a primeira coisa que foi dita no texto. Tá tranquilo, tá ok. Só que aí depois, ele vai falar assim, ó. E avessos à formalidade. Aí o aluno fica meio perdido, pois não encontra isso logo em sequência. Então dá um certo desconforto. Mas se você continuar a leitura, você vai perceber que aqui ao final do segundo parágrafo, ele diz assim, ó, que o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público. Detesta formalidades, ou seja, ele é avesso a formalidades, ele não gosta de formalidade. Então, a opção A está certa, mas eu estou procurando a incorreta. Letra B. A instituição do jeitinho tem origem, segundo os antropólogos. Destaca isso, sublinha segundo os antropólogos. Por que eu estou pedindo para fazer isso? Porque lá dentro do texto você vai encontrar direcionado nessa parte. Está no terceiro parágrafo. Aí ele diz assim, no comprovado caráter emocional do brasileiro. Volta
Tá aqui, ó. Em termos antropológicos, o jeitinho pode ser atribuído a um suposto caráter emocional do brasileiro. Então, no texto está a palavra suposto, é uma possibilidade. Na questão, ele coloca a palavra comprovado. Não é comprovado, é suposto. Então, aqui, ó, por não ser comprovado e sim suposto, a questão está errada, como ele pediu. O incorreto. A alternativa, né, no caso. Então, gabarito da questão 1, letra B de bola. Ah, mas e as outras, Sidney? Vamos dar uma olhada, ó. Letra C, a imposição de leis e de ordens tidas como artificiais pode explicar a propensão do brasileiro para driblar normas. Sim, ele chega a dizer isso aqui, ó. Quando ele fala: o indivíduo brasileiro teria desenvolvido uma histórica propensão à informalidade. Deve-se isso ao fato de as instituições brasileiras terem sido concebidas de forma coercitiva e unilateral. Então, essa parte aqui, ó, também está no texto tranquilinho. Letra D. Na sociedade colonial, era comum observar que o brasileiro tendia a valorizar a amizade em detrimento da própria lei. Claro, ele chega a falar aqui, ó, que na vida cotidiana o cara ignorava as leis em favor das amizades, que para fazer negócio com um brasileiro, antes tinha que fazer amizade com ele, que um adágio da época dizia: aos inimigos as leis, aos amigos tudo. Então, ok também. E na letra E, o indivíduo que utiliza a ferramenta do jeitinho age por emoção, ignorando os limites entre as esferas pública e privada. Lá no final do segundo parágrafo, ele diz assim: age movido pela emoção no lugar da razão, não vê distinção entre o privado e o público. Então, mais uma vez, tudo ok. Então, a questão 1, gabarito, letra B de bola. Questão 2. Com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Quando o cara fala de estruturação, ele fala basicamente dos modos de organização textual. Então ele fala da narração, da descrição, da dissertação. Mas notoriamente, o texto que a gente tem aqui é um texto dissertativo. Para aprofundar esse conhecimento, vá até a aula de tipologia textual. Então, para você entender como funciona um texto dissertativo, basta você entender que é a defesa de uma tese, de uma opinião, de um ponto de vista, e que ele é estruturado em prosa. O que é um texto em prosa? É um texto que possui uma estrutura linear, que tem início, meio e fim, que hoje a gente chama de forma mais madura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, você sabe muito bem como funciona a estrutura de um texto dissertativo. Normalmente, na introdução, o que o cara faz? Ele coloca o tópico frasal e apresenta argumentos para sustentar. Mas isso é o normalmente. Vamos supor que o cara faça algo diferente. Beleza, mas pensando nisso, eu preciso apenas ser obediente ao comando da questão. Então, observem aqui. Ele bota assim: com relação à estruturação do texto e dos parágrafos, analise as afirmativas a seguir. Então, nós vamos trabalhar aqui 3 proposições. Esses dias eu até respondi a dúvida de uma aluna no e-mail. Ela me perguntou qual era a diferença de preposição e proposição. São coisas completamente diferentes. Preposição é uma classe gramatical que a gente usa basicamente para resolver questões de regência verbal e nominal. O que é uma proposição? É uma proposta. É por isso que os professores falam assim: vamos analisar essa proposição, porque é uma proposta que eu vou analisar se está certa ou errada. Se estiver certa, beleza. Se estiver errada, vou marcar como errada. Então, a primeira proposição aqui, a primeira afirmativa, a primeira proposta,
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAC Concursos, tá? Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAC Concursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, tá certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30 e você tem um prazo de acesso durante 120 dias, né? Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui! Tchau! Clique lá.